Olá, eu sou o João Pedro Souza e seja bem-vindo ao Clima de Crise. O Clima de Crise é um podcast desenvolvido para a gente conversar sobre mudanças climáticas. Ele nasce dos projetos Governança, Multidimensionalidade dos Riscos Climáticos e do projeto Comunicação de Proximidade, Memória, Resiliência e Adaptação Social a Riscos Climáticos e Catástrofes Naturais na Quarta Colônia. A cada episódio eu recebo professores, pesquisadores e profissionais que estão na linha de frente dessas questões. Juntos, trocamos ideias, compartilhamos experiências e pensamos em caminhos para enfrentar os desafios que afetam as nossas comunidades e o nosso planeta. No programa de hoje, vamos falar sobre como o solo e o clima se relacionam e por que entender essa conexão é essencial para prevenir desastres e fortalecer a resiliência ambiental. Para essa conversa, recebemos dois convidados que atuam em projetos e pesquisas fundamentais para compreender os impactos das chuvas e da erosão aqui no nosso estado. O professor Jean Minella é docente do Departamento de Solos da UFSM. Ele coordena o grupo interdisciplinar de pesquisa em erosão e hidrologia de superfície, o GIPES, e atua com temas como conservação do solo e da água, erosão e modelagem hidrológica em bacias agrícolas. Também está conosco a professora Lidiane Poligon, do Departamento de Matemática da UFSM. Ela é pesquisadora do Laboratório de Micrometeorologia e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Meteorologia. Os dois desenvolvem projetos em parceria, investigando como o solo e o clima influenciam mutuamente e como esses conhecimentos podem orientar o manejo sustentável da água e da terra aqui no Rio Grande do Sul. Professor Jean, professora Lidiane, sejam muito bem-vindos ao Clima de Crise. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Bom, eu vou iniciar com o professor Jean. Nos últimos meses, o Rio Grande do Sul passou por chuvas intensas, né? E vocês pesquisam justamente o que acontece com o solo, com a terra, enfim, com esses fenômenos. Como esses dois elementos se conectam na prática, a chuva é mesmo a principal responsável pelos desastres, ou o tipo de solo e o modo como a terra é usada também influenciam na gravidade dos impactos. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Muito bem, então, sim, a chuva é o principal fenômeno que vai desencadear, né, os impactos que a gente percebe, seja nos rios ou seja sobre os solos, mas como a característica do solo e da superfície está no momento da chuva, obviamente que a gente pode atenuar o efeito da precipitação ou então diminuir os seus impactos. Então é um efeito combinado, né, de precipitações de alta magnitude e características das superfícies que vão determinar então os impactos, seja na comunidade rural, nos agricultores, como também em toda a sociedade. Então, o que nós percebemos, né, como desastres, é uma combinação de efeitos entre compreender as precipitações e como melhorar as características da superfície para atenuar esses impactos negativos. Entendi. Agora, eu gostaria que a professora Lidiane comentasse, mesmo com uma quantidade menor de chuva do que no ano passado, muitos municípios voltaram a sofrer enchentes e deslizamentos. O que explica esse agravamento? O solo ficou mais sensível por causa das chuvas anteriores ou o tipo de chuva mudou? Talvez mais concentrada ou em períodos diferentes? Então, é uma área que ainda está sendo estudada, né? Essa questão dessa mudança nos padrões de chuva, mas sim, a intensidade ela aumentou. Quer dizer que choveu mais em períodos mais curtos, né? Em poucos dias. Então, quando se olha em média, né, a chuva distribuída anualmente, por exemplo, ela está mais ou menos na média, né? Então, ela não mudou muito. O problema é que esses impactos e as consequências maiores é porque a chuva está sendo concentrada em períodos muito curtos. E a diferença do ano passado para esse ano
é a região, né? No caso, o ano passado, ele se concentrou mais do centro, né, para Porto Alegre, já pode me ajudar, e o desse ano foi um pouquinho mais ao sul. Então, e um pouquinho, magnitude um pouquinho menor, né, do que a do ano passado. Então, se eu diria, uma causa é a intensidade da chuva, ou seja, maior magnitude num período menor e concentrado em regiões. Sim, entendi. Depois de uma enchente, o que a gente vê é um estrago visível, né? Assim, a gente, leigos, assim, a gente consegue identificar esse estrago visível. Mas há efeitos que ficam escondidos, como o acúmulo de sedimento nos rios e a alteração do solo. No caso da bacia do rio Guardamó, vocês acompanham de perto, né, sobre isso. O que foi possível observar depois das chuvas de 2024 e que transformações permanecem mesmo depois que a água, né, já baixa? Eu queria que o senhor comentasse, professor. Bom, nós aprendemos muito com a bacia do Rio Guardamor, né? Medindo os fenômenos que ali ocorreram antes e depois do evento extremo. Então, uma das coisas mais interessantes que a gente aprendeu é que o rio, depois do evento extremo de 2024, se modificou completamente. Como é que ele se modificou? Ele se tornou menos rugoso, ele se tornou mais retilíneo. Houve, então, uma espécie de pavimentação natural do rio. Isso tem qual implicação? De que para um mesmo evento de chuva que acontece agora, as velocidades do rio estão maiores, né? Então, o rio está propagando aquela mesma vazão que propagava antes de uma forma muito mais rápida, né? Isso implica em mais erosão fluvial, né? Isso implica em mais estragos a jusante. Então, essa foi uns grandes aprendizados que a gente teve observando o rio Guardamor. E isso só foi possível porque antes do evento extremo, o rio foi caracterizado. Né? Se a gente não tivesse tido um monitoramento de longo prazo, começássemos a monitorar o rio apenas depois do evento extremo, a gente nunca teria aprendido isso. Então, por intermédio de levantamentos topobatimétricos, medições de vazões antes e depois, e comparando isso, a gente percebe que agora o rio se comporta de uma maneira diferente. Ou seja, nas mudanças climáticas, o rio precisa se ajustar a um novo nível de energia que ele apresenta. E ele faz isso erodindo, ele faz isso transportando, né, de uma maneira mais rápida os volumes de água que são propagados. Uma coisa muito importante também é que as características dos solos, né, não depois do evento extremo, mas nos últimos 10 ou 20 anos, também se modificaram e também amplificaram esse problema, né, de formação de enxurradas e erosão. Os solos, principalmente nos últimos 20 anos, têm sofrido, né, uma intensa atividade agrícola que leva à sua degradação, amplificando ainda mais o efeito dos eventos extremos. Então, não foi apenas a característica das precipitações, como a professora Lidiane comentou, mas também o depauperamento das características físicas e hídricas dos solos, ou seja, a atividade antrópica, né, também acelerou ou amplificou o processo de formação de escoamento superficial pela redução da infiltração e redução da rugosidade na superfície do solo. Especialmente a destruição de áreas hidrologicamente frágeis, né, como banhados, margens de rio, seja um efeito combinado de clima e atividade antrópica. Entendi. A senhora gostaria de comentar? Ter um comentário? Não, eu acho que é isso mesmo. O que a gente notou indo no rio e nas bacias, exatamente isso, que ela mudou, e isso a gente só consegue, então, mostrar e provar essas diferenças, obviamente tem algumas visuais, de fato, usando, então, os estudos anteriores. Então, a questão do monitoramento, do conhecimento das bacias é bem importante para se poder ter essa investigação e tirar, né, essas conclusões do antes e depois. Falando sobre monitoramento, tecnologias,
tanto o GIPES quanto o LUMET, ele tem usado muita tecnologia, como sensores, estações meteorológicas e programas de análise. De que forma esses recursos estão mudando a maneira de pesquisar e manejar o solo e a água? E quais os desafios que ainda aparecem quando vocês tentam levar essas soluções para o campo, para o agricultor ou para as políticas públicas? Eu gostaria que o professor já comentasse e logo em seguida a professora. Muito bem. Então, esses processos hidrológicos, né, e erosivos, eles precisam ser compreendidos a partir de medições. Como são processos que ocorrem de forma muito rápida e espacialmente também de forma complexa, a gente precisa do apoio da tecnologia, Sim. que são sensores para medir a velocidade da água, a quantidade de sedimento que está passando, quanto que está chovendo, em intervalos muito curtos de aquisição. Então, toda essa tecnologia é fundamental para que a gente compreenda melhor os fenômenos, né? Só que a tecnologia, sem a ciência, ela não tem muita utilidade. Então, toda essa tecnologia é para dar suporte vamos dizer, ao acompanhamento in situ feito pelos pesquisadores. Então, esse é o grande desafio, né? Estar presente durante os eventos, coletar os dados representativos com o apoio da tecnologia. E com esses dados obtidos num sistema complexo, espacialmente e temporalmente falando, a gente consegue alimentar modelos matemáticos que vão representar esses mesmos fenômenos dentro do ambiente computacional. E ali dentro nós podemos testar as soluções, as inúmeros cenários que permitiria atenuar esses efeitos climáticos. Então, o uso de modelos matemáticos, ele depende da qualidade desses dados medidos, qualidade e quantidade, que depende, então, desses sensores, desses equipamentos que custam caro, né? São equipamentos, então, que dependem de investimento. E por isso, por exemplo, né, com o projeto FAPERGS, a gente conseguiu melhorar a estrutura de monitoramento. E antes do projeto FAPERGS, também tivemos o apoio do CARE, já logo após o evento, do evento extremo, que também trouxe uma série de vantagens para o nosso monitoramento. E aí a segunda parte da sua pergunta é fundamental. Como levar essas informações para a comunidade? Então, nós, pesquisadores, professores, ficamos muito envoltos do fenômeno, da descrição, da compreensão dos processos. Mas a nossa capacidade de se comunicar com a comunidade é restrita, seja em termos de tempo e habilidade mesmo. E aí é que entra a parceria, por exemplo, com a Emater. Então, a Emater é parceira dos nossos projetos para tentar levar esses cenários conservacionistas para dentro da propriedade rural e verificar como que o agricultor é capaz ou não de adotar aquilo que o pesquisador está recomendando. Aquilo que o agricultor não é capaz de adotar, volta então para a pesquisa e a gente procura novas soluções. Então, essa relação da extensão, né, com a pesquisa é fundamental. E, além disso, a interdisciplinariedade, né? Então, os professores do Departamento de Solos estão atuando junto com os professores da matemática, da meteorologia, da comunicação, né? Então, aqui a professora Ada, a professora Aline, né, junto com a Camila, tal, a gente tem interagido muito para levar essa informação de uma maneira que o agricultor e a comunidade consiga absorver, compreender, avaliar e nos dar um retorno. Só, não, isso pode ser feito, ou isso não pode ser feito, e a gente vai aprimorando. E, além disso, tem os projetos de educação ambiental, né, que a professora Lidiane pode explicar. E aí a outra parte, né, importante, pensando na parte econômica, agricultura, né, que é importante para o Estado, tem a parte também da educação, que eu acredito, nós acreditamos, né, que o futuro, essa conscientização de que as mudanças climáticas existem, né, e que a gente precisa estudar e trabalhar para que diminuir os impactos, com a educação. Então, o outro projeto que nós temos é
vem nessa linha de como levar, né, a pesquisa feita dentro das instituições de ensino, que muitas vezes vem numa linguagem mais complexa, né, em artigos científicos, muitas vezes em línguas estrangeiras, né, como que a gente leva isso para a sociedade. Então, o projeto, ele trabalha com os professores da rede básica de educação, exatamente em alguns pontos, alguns tópicos, né, na parte de educação ambiental. Nessa edição é bacias hidrográficas, exatamente pela região ter observado e ter sofrido, né, esse impacto do evento extremo. E então a gente dá cursos de capacitação para esses professores e valoriza o professor para que ele leve esse conhecimento, ou seja, ele seja a ponte entre a instituição, né, entre a universidade, né, com a sua característica científica, mas traduz, né, trabalha com esse professor para esse professor ir para a sua sala de aula, né, e desenvolver atividades junto com seus alunos, né, sempre pensando no conhecimento, né, em base científica e o que se pode fazer, né, no futuro. Então, formar uma nova geração, além de que vai ser o futuro, mas é uma geração, então, que ela tenha uma base de conhecimento e sempre com fontes confiáveis, né, de informação. Então, a gente trabalha tanto com a parte da extensão rural, como na extensão na área de educação. Usando exemplos locais. Isso. Né? Então, quando vai lá na escola explicar né, o que é mudança climática, usando a própria bacia hidrográfica que aquelas crianças, aqueles professores vivem, né? Para trazer para uma realidade mais próxima, né? Sim. Por exemplo, desculpa. Não, por exemplo, qualidade da água, né? Então, eles, no caso que a gente está trabalhando com Itaara, né? Uma escola de Itaara, que é conhecida como as cidades, né, dos balneários. Então, trazer a realidade qual é a qualidade, né, desse bem que eles têm, seja, né, econômico, mas de lazer, de turismo, e trabalhar, então, essas questões sempre locais. Então, também, será que eles têm conhecimento de qual é a bacia hidrográfica, que tipo, né, de característica essa bacia tem, o porquê que ela impacta tanto, por exemplo, Itaara está mais, né, mais acima, né? E aí, porque esse impacto, por exemplo, quem sofre é Santa Maria, essas partes mais baixas. Então, entender, né, essa relação não só do clima, assim, o clima está mudando, mas o que a nossa característica, né, da região, né, ela favorece, né, essa questão desse impacto. Eu acredito, né, nós acreditamos então que é as duas frentes, né, trabalhar o agricultor, né, a parte rural da agricultura, né, com os técnicos principalmente, e com a parte da educação. Sim, a próxima pergunta é bem parecida com essa. A gente sabe que no ano passado teve toda a questão das enchentes, e a gente houve também muita coletividade, tanto do poder público, das comunidades, mas também da universidade. Muitos professores, muitos profissionais, pesquisadores desenvolveram projetos e foram até o local, né, para conhecer de perto a realidade e tentar ouvi-los e, a partir de então, criar formas ou estudos para poder ajudar a comunidade. Vocês comentaram um pouco sobre a atuação dos projetos que são voltados para comunidades, sobre oficinas, enfim. Mas eu gostaria que vocês comentassem como que a comunidade reagiu a essas iniciativas de vocês. Então, o evento extremo de 2024 pegou todo mundo de surpresa, Sim. né? Foi algo muito extraordinário do ponto de vista hidrológico e também social. E, obviamente, que a primeira ação foi tentar, então, compreender, fazer as medições de tudo que aconteceu e recuperar o nosso local de estudo. E, nesse momento, então, aqui o CARE, né, se instalou um comitê de apoio, né,
a esse tipo de abordagem e nós fomos, então, recebemos todo o apoio para a recuperação, né, da nossa bacia hidrográfica, da nossa seção de monitoramento, e aí começamos um trabalho de apoio aos agricultores da bacia hidrográfica, primeiramente os mais atingidos, e posteriormente, conforme era a demanda, né, especialmente da Emater, nós fomos então elaborando, né, projetos, né, de recuperação desses locais dentro do tempo de cada um. Isso culminou num edital da FAPERGS, né, de apoio financeiro, né, para o desenvolvimento de projetos científicos, e uma das frentes desse nosso projeto foi o treinamento de técnicos da Emater no uso de práticas de conservação do solo e de água para fazer frente à formação excessiva de escoamento superficial. Então, isso ao longo de 2025, iniciamos esse projeto com 4 pacotes de trabalho. Um deles é, obviamente, o treinamento de técnicos, né, de agrônomos, especialmente da Emater, mas também da iniciativa privada, de como controlar, de como manejar essa excessiva quantidade de escoamento superficial em áreas agrícolas. E respondendo a sua pergunta, obviamente que foi muito bem aceito, né? Infelizmente, isso aconteceu depois de um evento extremo, né? E não antes, mas vá lá, foi as circunstâncias que permitiu a gente acessar, então, de forma mais efetiva, com o apoio do CARE, né, aqui da universidade, depois da FAPERGS e a aceitação dos técnicos. Então, obviamente que num tempo diferente, né, mas tem funcionado muito bem, eu acho. Bom, e o outro pacote que é sobre a questão dos assoreamentos dos rios. E então o que a gente está trabalhando no momento é tentar então explicar essas fontes, o rio, né? Quais foram os principais rios que transportaram a maior quantidade de sedimento para o Jacuí, no caso para o rio Jacuí. Como o monitoramento a bacia, né? Essa parte da bacia do Jacuí é uma bacia muito grande, né? Então, no caso, a gente tem que fazer algumas simplificações e escolher os principais rios que, na pesquisa a campo, e com também a participação das pessoas que moram perto desses rios, né? A gente teve entrevista e conversou com eles, saber então quais foram a escolha, né, desses rios, no caso aqui da nossa da parte do Alto Jacuí até o Baixo Jacuí, classificando, abaixo de Dona Francisca, aí pega o Rio Soturno, né? Então pega Jacuí ali agudo, depois o Jacuí, o Soturno, o Vacacaí e o Vacacaí Mirim. E aí, nesse caso, um dos estudos que está sendo realizado é fazer não é bem a traçagem de sedimento, porque como a gente não monitorou no dia do evento, né? Mas a gente então fez coletas de amostras, né, de sedimentos depositados, tanto no rio como nas várzeas, e no futuro nós queremos então explicar que a quantidade não, qual foi o rio que contribuiu mais para esse assoreamento lá em Cachoeira do Sul. Então, Cachoeira do Sul foi o nosso ponto final do estudo, e o porquê é importante estudar essa parte da traçagem do sedimento, exatamente para entender quais são as áreas mais frágeis, né? E qual é a importância de entender essas particularidades, né? Porque a gente vê que as bacias, elas têm relevo, né? E solos diferentes, então tem uma parte mais alta, né? Mas como diz o Gia, pode explicar melhor, né? Tem um solo mais resistente, né, à erosão, mas, por exemplo, no Vacacaí, ele tem
o relevo ele não é tão montanhoso, né? Já vem o pampa, no entanto, o solo é bem mais frágil. E aí o estudo da parte, então, tanto dessa parte mais física, né, dos solos e do relevo, com a quantidade de chuva, nós queremos, então, tentar entender o porquê, né, dessa magnitude, né, de transferência de sedimento que se ouviu falar e que nas pesquisas em campo, a gente ouve de todos os moradores, né? O rio não é mais assim, aqui agora é uma montanha de areia, aqui ficou fundo o rio, que não era mais assim. Então, a gente não consegue quantificar a quantidade de sedimento que foi mobilizado, mas o primeiro passo é dizer, né, explicar nós temos, aí vem a matemática, aí vem a modelagem, aí vem a parte computacional, que é um método, né, que é chamado de fingerprinting, uma abordagem, né, que une várias técnicas para explicar, então, da onde é que veio esse sedimento. A gente não sabe a quantidade, mas nós conseguimos dizer, olha, veio tantos por cento desse rio, veio tantos por cento desse rio, e assim a gente tem um resultado quantitativo para, sim, trabalhar mais com os gestores públicos e dizer, olha, essa área, essa bacia, ela está contribuindo e ela tem essas características. Então, qual é o que pode ser feito dentro dessa bacia hidrográfica, dentro dessa? O nosso objetivo maior era chegar até o Guaíba, né, exatamente pelo fato de Porto Alegre, né, ter uma visibilidade maior, mas quem trabalha com modelagem e quem trabalha com monitoramento sabe que é muito difícil, né? Precisa muito investimento e muita mão de obra. Ou seja, nossa mão de obra são nossos estudantes, são as equipes de pesquisa, que muitas vezes não tem, né, esse tempo para fazer um monitoramento numa bacia ou numa área muito grande. Então, a importância de conhecer as características numa pequena bacia, como é a do Guarda-Mor, exatamente para entender os processos que têm características parecidas, né? E, obviamente, não dá para extrapolar para toda a região, porque elas têm características diferentes. Mas é um pequeno passo, né? É o estudo de algumas das informações que são muito úteis, né? Para o futuro, para entender a nossa região e as nossas bacias, né, hidrográficas. E é interessante quando a gente fala sobre mudanças climáticas, a gente sempre pensa em algo muito distante, né? Muito global. Mas vocês mostraram agora que vocês conseguem olhar para isso para um local, né? Como a senhora comentou sobre as mudanças nos rios. Imagino também que nas lavouras também deve ter, né, professor? Tipo, Exatamente. E outra questão que é muito importante para nós, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, são os períodos de estiagem, né? Então, isso é algo que também nos preocupa, não só os momentos de excesso de chuva, mas os momentos de falta. E aí, dentro desse projeto FAPERGS, também tem um pacote de trabalho que é liderado pelo professor Pedro e o professor Luciano da Geografia, em que estuda a relação das características da superfície da bacia com as águas subterrâneas, né? Porque esse rio que durante as chuvas é extremamente violento, impactante, nos períodos com pouca quantidade de chuva, ele agoniza, né? Não tem água praticamente. Então, talvez agora a gente vai entrar num período de baixa quantidade de precipitação e o rio, principalmente nesses períodos, some-se as vazões, né? Então, o rio agoniza e também falta um recurso importantíssimo para a comunidade urbana e rural. Então, a compreensão de como a gente ocupa a superfície da bacia e como essa ocupação afeta a recarga dos aquíferos é fundamental para entender a disponibilidade de água no solo, primeiramente, para dar suporte à produção nos períodos de estiagem, que é o verão, onde tem a principal cultura econômica do agricultor, mas também as fontes de água, né? As nascentes, a água dentro do próprio rio, a qualidade.
Então, esse excesso que a gente tem de escoamento superficial é a água que vai faltar no período de baixa precipitação. Então, o sistema está descontrolado, ele está, obviamente, desequilibrado. E isso, obviamente, começa com o regime de chuva, mas é amplificado pela atividade humana. Então, compreender as relações entre rio e aquífero também é um dos nossos interesses, né? Para que a gente consiga reverter, ou pelo menos diminuir, o impacto econômico, social e ambiental dos períodos com baixa precipitação, que impacta sobremaneira a nossa comunidade, a nossa economia, né? Então, não só os excessos, mas também a falta de água. Sim. Nós comentamos há pouco sobre os projetos que são criados aqui na universidade e que chegam até as comunidades. Vocês também trabalham com cursos e ações de capacitação voltados ao manejo do solo e da água. Uhum. Quando conversam com os agricultores ou técnicos, quais são as dúvidas mais comuns que surgem e o que tem funcionado melhor para transformar o conhecimento científico em orientações práticas que realmente façam diferença no dia a dia da comunidade? Essa é uma das questões mais complexas que a gente está enfrentando hoje. Porque nós não temos problemas técnicos muito difíceis de serem implementados. Tecnicamente, essas soluções já são conhecidas no Rio Grande do Sul, aqui, há décadas. Mas o que houve nos últimos 20 anos foi um processo de simplificação do sistema de produção agrícola em função de várias questões, por exemplo, disponibilidade de mão de obra, tecnologia disponível, várias ações foram acontecendo nos últimos anos que tornaram o modo de fazer agricultura diferente. Então, reverter esse processo, voltar práticas que já eram conhecidas pelo agricultor, é que é difícil, porque aí se instalou uma cultura de como fazer agricultura difícil. Só que há como retornar, né, a esse outro modelo, um modelo adaptativo às mudanças climáticas. Então, o agricultor está perdendo muita água, está perdendo muito fertilizante, está perdendo muito solo, né? E essas perdas vão levar futuramente ao endividamento, como a gente está vendo agora, né? Vários agricultores com problemas financeiros pelo excessivo custo de condução das lavouras, já que tem anos que ele perde muito, né, pelo excesso e anos que ele perde muito pela falta de água. Então, o que a gente acredita é que é possível trabalhar junto com agricultores e novamente fazer um processo de melhoria da forma como cultivamos os solos, maximizando a infiltração e controlando esse excessivo quantidade de escoamento superficial. Essas estratégias vão permitir uma prosperidade maior para o agricultor, porque ele vai perder menos e vai produzir mais, e ao mesmo tempo também gera bem-estar para a comunidade, porque ao deter esse escoamento e armazenar no solo, esse excesso de escoamento chega menos acelerado nos rios, causando menos enchente, menos erosão. Então, essas práticas conservacionistas, né, de água e de solo, geram benefícios econômicos para o agricultor e, ao mesmo tempo, vantagens para a sociedade. Só que é preciso trabalhar essa questão cultural, de que essas práticas não têm só um cunho ambiental para o agricultor, não é isso. É econômico, em primeiro lugar. Evitar perder água, perder solo, perder fertilizantes, porque tudo isso custa no final das contas, né? Então, o que a gente tem trabalhado em parceria com a Emater e com outras empresas de extensão é reverter a maneira como a gente ocupa a paisagem na expectativa de controlar. Mas é um processo que leva tempo, né? Mas eu tenho certeza que é possível a gente implementar isso em benefício de todos. Ok. Vocês fazem parte de redes de pesquisas nacionais e internacionais
e receberam apoio da universidade e também da FAPERGS para alguns desses trabalhos, projetos. Como essa comparação entre grupos e países ajudam a entender melhor os eventos extremos que a gente vive aqui no Sul e o que a ciência feita aqui no Estado tem contribuído para essa discussão global? Gostaria que a senhora comentasse, professora. Bom, em primeiro lugar, né, o que a gente está vendo na pesquisa dos últimos anos é um grande avanço, exatamente pela tecnologia e por esses investimentos. E o que a gente percebe é que muito da ciência que nós usamos vem de outros países, né, principalmente do hemisfério norte, que tem uma realidade, né, um relevo, um solo, um clima diferente do nosso, puxando mais no caso do Brasil, Rio Grande do Sul. Então, por que entende-se que agora é importante nós termos os nossos bancos de dados? É nós termos o conhecimento da nossa região, né? E fazer com que essas pesquisas sejam da nossa realidade. Funciona muito do que a gente tem de pesquisa em outros países e, incrivelmente, né, quando é teorias, elas funcionam também para a gente. Mas o que a gente percebe, principalmente na parte de modelagem, né, desses modelos que vêm de fora, é que eles não são, eles não funcionam para a nossa realidade, né? Não funcionam para a nossa quantidade de chuva, não funcionam para o nosso relevo. Então, o que a gente busca, né, é ter a nossa pesquisa, né, para transformar ela em ciência aplicada à nossa realidade, ao nosso país, e no caso aqui mais a Rio Grande do Sul, e sendo mais restrito, né, a região central do Rio Grande do Sul. Mas tem muita pesquisa feita em outras bacias, né? O Jean já trabalha há muitos anos com bacias hidrográficas, tem mapeamento, né? Tem monitoramento em outras bacias, e o que a gente busca, então, é fazer esse mapeamento, né? Fazer essa variabilidade, mas regional, dos fenômenos, né, e dos processos, junto, né, modelagem, mas sem uns bons dados, a modelagem, né, eu falo, né, com propriedade por ser da matemática, por ser da área de modelagem. Se nós não termos bons dados, não adianta, né, o nosso modelo não vai representar a realidade. E sempre lembrando que modelagem é uma simplificação da natureza, dos fenômenos. A gente não consegue, né? A natureza ela é muito complexa. Mas o que se busca é, a partir de teorias, de modelos e de dados, fazer com que eles sejam aplicados à nossa realidade, né? À nossa região. Então, é importante o conhecimento do internacional, sim, né? Até porque eles já vieram há muitos anos, eles estudam, né? A gente a nossa pesquisa, eu posso dizer ainda que é uma pesquisa recente, né? Então, a gente usa, né, esse conhecimento de outros países, o conhecimento internacional, até porque eles também têm investimento muito maiores do que os nossos, mas a gente tenta trazer para a nossa realidade. E outra coisa que eu posso deixar é, o Jean já trabalha há mais tempo, né, na área, eu trabalho nessa área há menos tempo, mas o que eu noto é que a nossa pesquisa é muito valorizada no exterior, exatamente pelo fato de ela ter como base o monitoramento, né? De ter como base estar nas bacias, né? Conhecer a agricultura, mais do que simplesmente estar atrás de um computador, né? Só gerando informações a partir de modelos. Modelos são importantes, são, mas essa parte da obtenção de um dado confiável é muito importante. E aí a importância, né, dessas agências de fomento para que a gente consiga adquirir esses equipamentos, né, tão moderno quanto se tem nos países de primeiro mundo, né, Estados Unidos, França,
Alemanha, e esses países, no caso, e trazer então um pouco dessa tecnologia, né, para nos auxiliar nessa habilidade que nós brasileiros temos, né, de com pouco fazer muito, né? Então isso eu noto também essa diferença. A gente consegue com pouco recurso ou com uma tecnologia muitas vezes inferior e termos resultados assim comparáveis com o que eles têm com muito mais informação. Mas, obviamente, a gente ainda precisa de muito investimento nessas áreas. Tem uma coisa que também é fundamental nisso, é dar oportunidade para os nossos estudantes ir para o exterior, né? E aprender as técnicas, compartilhar os seus conhecimentos com pessoas de formação diferente, culturas diferentes. Então, a relação, né, do pesquisador com a comunidade internacional é fundamental para sempre estar atualizado no que há de melhor e principalmente oportunizar que os estudantes, né, vão para o exterior e se exponham, né, aprenda com os outros e também mostre o que está se fazendo. Então, nós temos uma parceria, por exemplo, com a França, né, há mais de 10 anos, com os Estados Unidos também, e agora, né, desde o ano de 2023, foi instituída uma parceria aqui na América do Sul, né, com a Argentina, com o Uruguai e com a Colômbia, onde se criou o Lab Celeste, que é um laboratório internacional de cooperação de países da América do Sul, né, com a França. E aí há uma rede de interação, né? Então a gente visualiza muito a cooperação internacional com a Europa, com os Estados Unidos, quando aqui na América do Sul nós temos pesquisadores extraordinários, né? Sendo muito mais barato para compartilhar experiências. E hoje esse laboratório internacional, que é o Lab Celeste, é um exemplo disso, de um esforço de cooperação internacional com países da América do Sul, em especial Argentina, Uruguai e Colômbia. Sim. Só uma curiosidade minha, assim, como que foi fazer o monitoramento ali dos rios naquele período que estava das enchentes? Como que foi isso para o senhor? O monitoramento de um evento é sempre imprevisível, né? Então, quando a gente sai aqui de Santa Maria em direção ao rio, a gente não sabe o que... Obviamente que tem-se uma previsão da magnitude do evento, mas tudo pode acontecer. E aí é preciso, então, estar pronto lá para fazer a coleta do maior número de informações, para que depois esses dados sejam úteis para as práticas de modelagem matemática. Então, é um momento que para muitos é desconfortável, porque geralmente é em momentos inconvenientes, por exemplo, à noite ou final de semana. Então, o grupo então tem que estar disposto, né, a se deslocar, muitas vezes numa situação, né, ruim, desagradável, desconfortável, mas é preciso manter o foco, né, e executar lá os protocolos da melhor forma possível para aproveitar aquele momento que não vai acontecer nunca mais, Sim. né? E isso é um desgaste muito grande para o grupo, né? E exige também um mínimo de segurança, né? Por exemplo, um veículo adequado, né? Uma condição de acesso, de proteção contra as intempéries. Então, é bem desgastante. Especificamente no evento de 2024, foi muito impactante após o evento, né? Ver todo o estrago que aconteceu, o sofrimento, né, dos agricultores, as perdas econômicas e, ao mesmo tempo, o grupo interessado nas questões científicas, na obtenção de dados, mas, ao mesmo tempo, também atendendo às demandas mais básicas, por exemplo, a comprar uma mangueira, emprestar um equipamento de limpeza. Então, fazer monitoramento é isso, é viver o ambiente, né, com o olho na ciência, mas também com os pés na realidade de campo. E essa oportunidade, esse laboratório a céu aberto, que é uma bacia hidrográfica,
é o que mais proporciona crescimento aos estudantes de graduação e de pós-graduação. Ou seja, eles aprendem muito mais convivendo com esses fenômenos a campo do que qualquer outra coisa. Isso é que vai ficar, né? E é isso que nós, universidades, temos que proporcionar. O problema é a infraestrutura, né? É o recurso. A gente, bem ou mal, tem dificuldade de oferecer toda a segurança e qualidade que eles mereceriam, né? Mas, apesar de termos melhorado muito nos últimos anos. Sim. Eu perguntei porque eu imaginei que deve ter sido muito difícil ele tá a campo e eu imagino que é um pouco desconfortável, né? Ele não vai querer contar, mas eu vou contar, tá, gente? Ele monitorou sozinho esse evento extremo e ele foi segunda noite, eu lembro que eu tinha aula à noite, e acabou indo para a bacia. E lá, o Jean acabou não vendo, claro, óbvio, a enchente, e passou um certo perigo também lá dentro do rio, porque era algo que nunca tinha vivenciado ali naquela bacia. E nós aqui em Santa Maria, ouvindo já todo esse que caiu pontes e que não tinha mais acesso a lugar nenhum, tu não conseguia chegar e não conseguia sair, não tinha acesso à internet, não tinha luz lá. Então, a questão traz um certo perigo. Então, esse evento também serviu, né, para a gente como pesquisadores e como coordenadores de projetos, a olhar para os nossos alunos e também ter essa habilidade de não deixá-los ir até a bacia, né, até o monitoramento, quando não se tem uma garantia, né, de segurança seja lá e do acesso. Porque a maioria das vezes a estrada, por ser uma estrada rural, ela é totalmente destruída com as chuvas, então você acaba ficando ilhado, só tem um acesso de saída, ou você faz uma trilha pelo mato, e foi assim que a gente viu os estragos, não uma semana depois, fazendo a trilha e voltando, porque não tinha estrada e etc. E o Jean acabou também voltando, porque o carro não saía de lá, e muitas vezes se vai com o carro próprio, exatamente porque não tem carro da universidade, não tem o carro do laboratório, etc. Então, acabou ficando o carro lá, e ele acabou vindo de quilômetros de lá, alguns quilômetros, sem calçado, porque a enchente tinha levado, e acabou vindo, né, caminhando até Santa Maria. Então, ele acabou chegando na terça. Quarta de manhã, né, ele saiu segunda, chegou quarta de manhã, né, e foi, então, o monitoramento te traz isso, te traz histórias, mas também é algo perigoso, tá? Não é, principalmente o monitoramento no caso de bacias, né, que você tem o rio ali, você tem a precipitação. Então foi isso. E agora, né, a gente sempre cuida, né, a previsão, então aí junta a meteorologia novamente, né, para como que eu posso dizer, para a gente avaliar, né, os riscos, e muitas vezes no monitoramento acaba indo o Jean pela ter a maior experiência de anos de monitoramento. Não sei se era essa a pergunta, mas sim, tem também uma avaliação de segurança, principalmente para os estudantes. E aí é outra questão da pesquisa, né? Quando se faz uma pesquisa na natureza, né? Você tem esses riscos, mas a gente não pode colocar, né, nossos estudantes né, correndo o risco. Então, acaba às vezes indo o próprio pesquisador. Sim. Nós vamos já nos encaminhando para o final do programa, mas antes eu gostaria que vocês comentassem, né? Tipo, vocês têm tanta experiência de campo, com eventos extremos, de pesquisa em conjuntos, que lições dessas crises têm deixado para vocês
não só como um cientista, mas também como membros da comunidade. O que o solo e o céu estão tentando nos dizer, por exemplo. Gostaria que tu... Essa é né, uma reflexão importante, né, de como é importante a pesquisa, né, como é importante a ciência e como nós vamos encontrar mecanismos de convencer a sociedade desses aspectos, né. Nós já sabemos o que fazer do ponto de vista global e local para enfrentar as mudanças climáticas. Nós já sabemos o que fazer, mas há uma resistência muito grande da sociedade em internalizar isso e mudar, né? Procurar um novo modelo de consumo, um novo modelo de exploração agrícola e de respeito, né, aos recursos naturais, ao solo e à água. Então, a internalização da ciência pela sociedade, como nós vamos nos comunicar melhor com a sociedade, como que a gente vai escolher melhor os nossos gestores, que de fato acatem o que a ciência já mostra há mais de 20 anos, né? A gente não está mais discutindo se vai ou não vai acontecer, a gente está numa situação de emergência, né? Então, é algo que depende muito de aspectos culturais e de como a gente vai levar essa ciência, né? Que a sociedade acredite e mude o seu padrão individualmente, né, em relação ao consumo e do ponto de vista da gestão, né? Então, notem, né, o Rio Grande do Sul, nos últimos anos, andou ao contrário do ponto de vista da legislação. A gente afrouxou as leis ambientais e tudo isso fortalece ainda mais o efeito do clima. Então, nós estamos indo ao contrário, num modelo de negação à ciência, né? E de ataque aos recursos naturais, que está acelerando ainda mais a velocidade com que nós estamos degradando o nosso ambiente e impactando socialmente, porque são os mais vulneráveis que são atingidos primeiros, né? São, assim como a gente viu lá dentro da bacia hidrográfica, e então é preciso agir rápido. E eu complemento, então, levando mais para a minha área também de origem, que é a área do ensino, acredito que é a educação. Então, mais programas, mais projetos voltados para as escolas, para essa conscientização, né? Para, né, a gente transformar o mundo, mas vai ser com educação. Então, eu acho que a parte que é outra questão, né, que às vezes falta bastante financiamento, né, em projetos em educação, então, principalmente com as crianças, né, então, que elas vão ser, no futuro, vão receber esse planeta já com as mudanças climáticas, né, com esses eventos extremos. Então, fazer com que elas tenham o conhecimento, né, da parte teórica, científica, mas também que tenham essa consciência ambiental para que a gente consiga, né, minimizar esses impactos. Então é isso, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, os professores, aqui pela conversa, pelo nosso papo. Então, professor Jean, muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado, professora, pela contribuição. Muito obrigada e estamos sempre à disposição. E você que nos ouve, até o próximo episódio do Clima de Crise. As coordenadoras do projeto é a professora Ada Cristina Machado Silveira e a professora Aline Rocha Dalmolin. Na apresentação, João Pedro Souza, direção Camila Pereira, gerência de projeto Daphne Pedroso e Maurício Fanfa, roteiro. O roteiro deste episódio foi escrito por Maria Fernanda Dias, produção Tayane Cardoso e João Pedro Souza, desenho de áudio João Pedro Vandessan, mídias sociais Ana Luísa Dutra, equipe técnica João Vitor de Almeida, Rafael Silveira, Rafael Baldi e Rodrigo Santiago, e o apoio financeiro FAPERGS, ProEx CAPES e Pro Equipamentos CAPES, e o apoio institucional POSCOM, Estúdio 21,
Coordenadoria de Comunicação da UFSM e o Laboratório Hipermídia.